Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 27 de setembro de 2022, 9 horas 2 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook e sempre para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil, certo? Essa nossa abertura de mercado tem o objetivo de justamente abrir a conexão entre nós e vocês, né? A gente trazer essas primeiras e mais importantes informações do dia para que você possa tocar bem aí os seus negócios, fazer bons negócios, inclusive tomar boas decisões. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, e que Letícia Guimarães está com a gente só que pela redação do Notícias Agrícolas e colhendo ali os seus comentários, da onde você está falando. Então manda para a gente, faça suas perguntas, mande os seus comentários sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui, mande também de onde você está falando, sua cidade, seu estado. A gente quer saber até onde chegam as informações do nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Que vai seguir nesta terça-feira, portanto, agora 9 horas e 3 minutos. E o Ednei já está com a gente, ó. Bom dia, grande abraço a todos. Ednei Santos, da Inova Agronegócios, de Tupanciretã, Rio Grande do Sul, coisa boa. A Patrícia também nos mandando bom dia. Vão mandando que a gente está por aqui. A Lene também já está conosco lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Tá chovendo e a internet tá lenta. Não tem problema, Lene, a gente vai deixando tudo mais rapidinho por aqui, tá bom? Fica tranquila que depois, ó, para quem não conseguir assistir essa live até o final, pessoal, não se esqueçam, ela vai ficar salva, tá? Nas principais plataformas, então tem uma playlist só do Bom Dia Agro no canal do Notícias Agrícolas. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, Notícias Agrícolas Oficial, certo? E também no feed do Instagram, tá sempre lá o Bom Dia Agronegócio diariamente. Mais do que isso, no nosso site, noticiasagricolas.com.br, onde também estamos ao vivo agora, também fica lá salvo na nossa aba de vídeos, tá? Você vai lá no nosso menu, vídeos, e vai encontrar lá o Bom Dia Agronegócio. Todos os dias fica disponível para você a íntegra, tá bem? E hoje já tem visita aqui no Bom Dia Agronegócio, estará conosco um dos nossos editores, o nosso especialista em setor sucroenergético, Jonathan Simeão. Vamos falar do mercado de açúcar, vamos falar do mercado de etanol, de energias de uma forma geral, e também como tudo isso está conectado ao mercado de fertilizantes. Vocês têm me pedido muito essas informações do mercado de fertilizantes, isso é importantíssimo realmente para a gente entender. E às 10 horas, um pouquinho mais tarde, eu troco de estúdio e a gente vai conversar com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, para trazer um cenário mais amplo também. E já adianto, hein, vamos falar sobre as relações de troca. Isso é completamente importante para você planejar a safra 23, principalmente a safrinha 23. Carlinha, estamos plantando a safra 22, 23. Já está atrasado, tá? Se você não pensou ainda nos seus fertilizantes da safra que vem, já está atrasado, tá? Não é mais a safra 2012, 13. É a 22, 23, onde as decisões têm que ser tomadas muito mais pensadas, só que num tempo mais curto e com janelas mais ajustadas, tá? Então, às 10 horas eu estou te esperando lá no outro estúdio para a gente tratar com o Jefferson Souza do mercado de fertilizantes. Vou deixar para vocês aqui nos comentários, tá? A Valéria, né, da Porteira Rosa. Se eu estou enganada, Valéria, me perdoa, você me diga que o seu nome correto, mas acho que é esse o seu nome, né? Fico muito feliz de ter vocês aqui na nossa audiência, tá? Ó, 10 horas ao vivo, então vou colocar aqui para vocês, tem Jefferson Souza, da Agriinvest Commodities, tá certo? Ele vinha, senhoras e senhores, na quinta. Já falei, vamos adiantar isso aí, porque o pessoal tá pedindo. Então vamos juntos, certo? Se você não segue ainda este perfil, inclusive, já siga @agriinvest, tá? Para ter informações, insights de quem vive o mercado, como eu sempre costumo dizer. Bom, vamos lá. E ó, tem bastante gente mandando aqui sobre a chuva, sobre as condições de clima. Mandem para nós que a gente realmente quer saber como é que estão as condições aí na tua região, tá? Se você já está tendo condições de plantar. Ontem o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, dentro do programa do João Batista Olívio, Tempo e Dinheiro, falou que realmente em vários locais ali no Paraná a chuva é intensa, sem parar, e o plantio está um pouquinho difícil de acontecer. Mas já hoje nós trouxemos uma informação do DERAL que diz o seguinte: chuvas agora trazem lentidão ao plantio da soja, né, corroborando isso que o Vlamir falou, e favorecem a florada do café. Então, ficamos ali prejudicados de certa forma de um lado, mas conseguimos compensar de outro.
E analistas privados têm estimado o plantio de soja no Brasil já realizado em aproximadamente 2% da área. Mesmo assim, senhoras e senhores, a gente tem altas de 2 dígitos na Bolsa de Chicago. Na manhã dessa terça-feira é um dia de recuperação para as commodities, todas elas trabalhando em campo positivíssimo, tá? E vamos para a nossa rodada de preços. Soja, 14 dólares e 22 centos por bushel, uma alta de 0,8%. O milho, 6 dólares e 69, 0,4% de alta agora. O trigo, 8 dólares e 74, subindo 1,8%. No óleo de soja, a alta é de 0,7% para 62 centos mais 89 por libra-peso. No farelo, 419 dólares mais 50 centos por tonelada curta, tá? A alta no farelo é de 0,5%. Então, complexo soja, milho e trigo hoje em alta na Bolsa de Chicago. Vamos dar uma checadinha ali na Bolsa de Nova York também? Já te adianto que está tudo subindo mais de 1%. Açúcar, 1,3% de alta, 17 centos mais 84 por libra-peso. Algodão, 90 centos mais 74, 2,7% de alta. Ontem despencou, por isso que a gente está vendo ali, ó, 90 centos no dezembro. Isso é muito sério para fechar custo de produção, tá? Então tenha atenção e, como diz o Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, não brinque com Nova York, você, cotonicultor brasileiro, pelo amor de Deus, tá? Então tem que ter isso na mente. Café, subindo 1,3%, 2 dólares e 26 mais 60 por libra-peso, arábica na Bolsa de Nova York. Petróleo está subindo em 1,4% de alta no WTI, que tem 77 dólares e 78 centos por barril. Para o Brent, a alta é também de 1,4%, para 84 dólares e 4 centos por barril. O gás natural também sobe hoje, a prata também, o cobre e o ouro tem alta agora de 0,7%, tá? Dólar Index está devolvendo um pouquinho. Ontem superou 113 mil pontos, é máximo em mais de 20 anos e hoje está caindo um pouquinho, 0,4%. Entre os índices acionários, a gente tem realmente alguma coisa ali de altas, mas não tudo, né? A gente tem movimentos ali partindo pelos dois lados, quando a gente olha para os índices acionários, mas o que a gente pode sentir e perceber é que, de fato, a gente tem um mercado menos intenso hoje, né? E menos avesso ao risco, menos temeroso. Isso é o mais importante. Então, a gente tem o gás natural com alta de 0,7%, a prata subindo 1,1%, o cobre 1,4% de alta e o ouro reforçando 0,7% de ganho. Então, é um dia de alta para as commodities, é o famoso Turnaround Tuesday. Esse movimento é muito comum, né? Entre as commodities agrícolas. A gente vai tratar sobre isso já com o Jonathan Simeão também. Ele é o Turnaround Tuesday, ou a terça-feira da virada, como eu falei, ele é muito comum, né, no mercado de commodities, porque às vezes você tem essa derrocada muito forte, e aí os ativos ficam atrativos novamente e puxam os fundos para recompor algumas posições em determinadas commodities. Mais do que isso, a gente tem algumas notícias que realmente deixam o mercado menos temeroso. Não quer dizer que o temor desapareceu e agora é carnaval fora de época. Não, não é isso, né? Essa não é uma euforia generalizada, é apenas um movimento de recuperação. Isso é bem importante da gente pontuar, da gente frisar, tá certo? Bom, vamos para a Bolsa de Dalian, onde as cotações também subiram. Farelo fechou em alta, e eu me desculpo, farelo fechou em alta, mas o óleo de soja e o milho recuaram. O que subiu na China foram os mercados acionários. As bolsas subiram por lá e também trazem um sinal interessante, importante aí para o mercado. Resumo da Agriinvest, financeiro mais fundamentos, nas palavras de Eduardo Vanin, analista de mercado da consultoria. Bolsa subindo depois de alguns dias de queda. China é o destaque de alta. Petróleo subindo 1%. O IDX, que é o dólar index, está caindo. O euro e a libra esterlina continuam caindo. A Ucrânia está pedindo ajuda para a União Europeia para tornar o corredor permanente. Ontem a gente noticiou sobre o corredor de grãos que 7 navios carregados com grãos deixaram os portos ucranianos ali pelo corredor humanitário. E agora a gente está vendo a Ucrânia, então, buscar essa ajuda da União Europeia para ver se garante a permanência. Por quê? Porque esse acordo para o corredor, ele tinha um prazo, ele tem um prazo, né? Então, à medida em que esse prazo
vai terminando, a Ucrânia já vai buscando essa tentativa de garantir a permanência na sequência. Por quê? Porque precisa das divisas geradas ali pelas exportações. A Ucrânia, assim como o Brasil, é um país que tem uma importância agrícola muito forte, não só para o planeta, para a segurança alimentar, para a oferta de alimentos, mas também para a sua própria economia. Então, isso é muito importante. Agora, o questionamento, inclusive, quando se começou a ventilar toda essa condição do corredor, era o seguinte: mas vamos deixar a Ucrânia vender, fazer dinheiro e poder colocar tudo isso em arma depois e fortalecer as suas tropas e o seu arsenal para então continuar ali afrontando as tropas russas? Esse era o principal questionamento do mercado. Então, sim, a gente vai precisar olhar para isso muito de perto, entender o que isso quer dizer e saber qual é o objetivo que a gente tem com isso. Então, vamos olhar como é que fica como é que é o nome disso? O futuro do corredor de exportação de grãos, tá? E isso é bem importante da gente acompanhar, porque isso impacta diretamente o andamento dos preços. Ontem o trigo caiu bastante, hoje já voltou a subir e tem uma alta de 2% na Bolsa de Chicago, nas outras bolsas internacionais também sobe. Fechado? Vamos acompanhar. Então, estamos aqui trazendo diga lá, o resumo do Eduardo Vanin, certo? A Rússia está fazendo referendo nas regiões ocupadas, hoje é o último dia de votação, falam que o exército está indo nas casas, poucas chuvas durante o final de semana para a parte central do Brasil, plantio ainda não ganhou ritmo. No Paraná, o frio está atrapalhando, colheita atrasada nos Estados Unidos. É com essa informação que eu quero começar aqui o comentário sobre o mercado de grãos e essas altas que a gente observa em Chicago, e vamos dar uma olhadinha nos números, tá? A gente está falando para a soja de uma área colhida de 8%, contra 11% do que era esperado pelos traders, pelo mercado. Na semana passada nós tínhamos 3%, então a gente teve 5 pontos percentuais de avanço na semana, porém, em 2021 nós já tínhamos 15% de área colhida, o dobro disso, e a média para esse período do ano é de 13%. Então, o número de colheita da soja, de área colhida da soja nos Estados Unidos está atrasado em relação à média, em relação ao ano passado e abaixo do que espera o mercado. Isso vai dar espaço para o avanço dos preços. Essa é uma situação. Para o milho, a gente está falando de 12% de área colhida, o mercado esperava 13%, então também veio aquém das expectativas. Na semana passada, nós tínhamos 7%, ou seja, tivemos também um aumento considerável aí de 5 pontos percentuais também no aumento da área colhida com milho lá nos Estados Unidos. O ano passado, no entanto, era 17% já concluído para a colheita e a média 14%. Então, assim como na soja, os números de colheita estão atrasados em relação ao ano anterior e a média, além de estar abaixo das expectativas. E a expectativa ela se dá justamente em relação à média e ao que se observou no ano anterior. Então, a gente encontra ali um número comum para ter essa expectativa. E o mercado, de fato, esperava por isso, esperava por esse avanço, porque a gente tem ali condições adequadas de clima, né, para fazer esse trabalho de campo, mas está um pouquinho mais lento esse ano, o que a gente não pode se esquecer, tá? Pelo amor de Deus, tem que ter isso em mente, que é o seguinte: a frota de máquinas agrícolas dos americanos é uma coisa fora do comum. Então, qualquer atraso, ao passo em que ele possa ser recuperado, ele é recuperado, tá? Então, eles conseguem se adiantar com isso. Agora, a gente precisa saber se realmente isso vai acontecer, se eles vão ter espaço para essa recuperação. Vamos acreditar, tá? Vamos acreditar, vamos ficar de olho. Pessoal, então, parte dessas altas vem dessa recuperação das commodities e do mercado menos temeroso, vem dessas notícias da China que chegam a ser positivas de alguma forma. Então, veja só o que diz Eduardo Vanin. A abertura de Hong Kong parece que deu uma animada nos investidores. Macau também começou a receber mais jogadores. O kit, vamos sair de casa, subindo bem hoje. Empresas de cassinos, aéreas, alimentação fora de casa, temperos e óleos em alta. Destaque para o limite de alta da Dia Foods.
fabricante de shoyu e óleos vegetais. Os futuros do farelo na China continuam subindo, acompanhando os preços no spot. Os bases do farelo no leste contra o contrato de janeiro na bolsa de Dalian bateu mais de 1.000 yuans ontem. Os estoques de farelo na semana passada recuaram pela 10ª semana consecutiva. Os estoques de soja recuaram e o processamento passou de 70% da capacidade pela primeira vez desde janeiro. Isso quer dizer o quê? Que a China vai precisar comprar mais soja. E eu já te adianto também pela análise de Eduardo Vanin que estamos comprando soja lá na Argentina, né? Chineses estão olhando para o nosso país vizinho, já que o estímulo do dólar soja continua e vai até 30 de setembro, pelo menos por enquanto, tá? Então, segue competitiva a Argentina nas vendas para a China. Segundo a apuração da Agriinvest, a gente está falando de 70 barcos, tá? Isso é muita soja. A China cobriu todo o mês de outubro e para novembro falta um terço para o final. Para dezembro, janeiro e fevereiro falta ainda uma boa parte. A Argentina começou a ofertar soja para novembro, mas ao contrário do embarque em outubro, o Golfo já está mais barato, lá nos Estados Unidos. Os prêmios nos Estados Unidos estão fazendo seu trabalho. A pergunta é, por quanto tempo a soja americana vai ficar barata, sendo que a produção é menor do que o esperado e a colheita está atrasada? O Programa Americano de Exportação de Soja começou forte e há menos soja na América do Sul para a janela até fevereiro. Tá entendendo como está tudo muito conectado? Então, este cenário que eu acabei de detalhar, com as informações do USDA, com as informações da Agriinvest, pelo Eduardo Vanin, justificam parte dessas altas. Mais do que isso, a gente vai ter que olhar para todo esse movimento para adiante, né? E como isso vai continuar impactando o mercado. Comportamento da demanda, plantio no Brasil, colheita nos Estados Unidos, financeiro. Esse combo e Argentina. Esse combo está aí tentando direcionar a soja que está buscando seu direcionamento. Aqui para o Brasil, prêmios ainda positivos, dólar em alta, né? Embora hoje esteja, claro, fazendo uma correção depois de ontem ter disparado mais de 2%. Mas ainda assim a gente está falando de R$ 5,31. É hora de fazer contas e saber se tem que participar do mercado ou não, tá? Então, detalhando um pouquinho dos números de Chicago. Novembro, 14 dólares e 23, janeiro, 14 e 27, março, 14 e 29, maio, 14 dólares e 32. As altas variam de 10 e 25 a 11 pontos, mais 75, tá? No milho, a situação é semelhante, né? Todo esse comportamento é igual. A demanda não parte tanto da China, embora parta, mas ela tá também voltada de outros mercados, principalmente com a Ucrânia ainda com dificuldade de exportação, apesar do corredor, e o Brasil também muito competitivo no cenário global de milho nesse momento. Então, atenção. Tanto que as altas do milho, apesar da colheita, né, ainda um pouquinho mais atrasada em relação à média, em relação aos últimos anos, a gente tem ganhos mais tímidos nesse momento. Dezembro, 6,69, março, 6 dólares e 74, maio, 6 dólares e 74 por bushel também, julho, 6 dólares e 68, as altas são de pouco mais de 3 pontos. Para finalizar o comentário do milho, nós temos aí a B3 hoje caindo, só o novembro que sobe, mas bem pouquinho, 0,1% de alta para R$ 89,90. Esse contrato está bem lateralizado, né? Não sai desses 89 um pouquinho. E os demais contratos, apesar da pequena baixa que se registra hoje, ainda bem acima dos R$ 90 por saca. Janeiro, R$ 93,81. Março, R$ 96,47 por saca. Setembro, R$ 93,03. Sobre o milho, exportações sensacionais, seguimos desempenhando bem, nosso line-up é grandão para a safra, para esse ano, né? Para o restante de 2022, a gente tem boas perspectivas, a gente tem um abastecimento adequado no mercado, mas também não é uma abundância, porque vimos de estoques muito apertados na safrinha 21, na safra de verão 21-22, então a gente tem essa safrinha 22, ela vem para trazer um respiro na oferta, mas é uma oferta adequada, né? O mercado tem safrinha para negociar, vai negociar, a demanda interna está um pouco mais contida e isso ajuda a manter essa lateralização na B3. E claro que hoje esse dólar caindo mais de 1% ajuda a trazer alguma pressão sobre as cotações também, certo? Senhoras e senhores, agora 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vou trazer para essa conversa meu amigo Jonathan Simeão, editor do Notícias Agrícolas e também especialista no setor sucroenergético, que tem acompanhado muito de perto como essa correlação dos mercados
tem se mostrado muito forte nessas últimas semanas, um pouco por conta, claro, desse movimento de financiarização das commodities, mas de outro lado também pela crise energética que se instala nesse momento, muito refletindo o coração do conflito ali entre Rússia e Ucrânia. Não é isso, Jonatas? Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um prazer ter você aqui. Muito bom dia, Carol. Olha, eu achei que você não fosse me chamar de novo para participar do Bom Dia Agro. Lembra aquela cobertura que a gente fez do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Como é que a gente acompanhou todos os Sim. desdobramentos do início, né, daquela guerra, e a gente segue tendo reflexos desse conflito, né? Não, incrível, né, Joe, que a gente, naquela ocasião, ficamos quase 5 horas ao vivo Ao direto, vivo. ao vivo e a cores. E aí, olha só, né, você vai ser sempre parte desse Bom Dia Agro, viu, Jonathan Simeão? Agora, Joe, a gente não pensou que talvez a gente fosse se falar 7 meses depois e a guerra estaria em andamento. A gente tinha especialistas naquele momento falando que realmente o conflito tinha potencial para durar tudo isso, outros acreditando que em semanas o Vladimir Putin ia falar: tá bom, já mostrei minha força, retirem as suas tropas daí, soldados russos. Não aconteceu e o quadro vem se agravando e escalando dia a dia, né? Exatamente. Você aí na introdução, né? Você perguntou em relação a como esse conflito, né, tem impactado. Eu tenho uma informação importante relacionada ao setor sucroenergético, porque a gente olha aí o saldo global de açúcar, né? E a guerra impacta o setor, principalmente com a safra da Europa. Ontem a gente fez um boletim com o Andy Duff, que é analista do Rabobank, e olha como é que o cenário da guerra impacta, né, tudo. A Europa utiliza para a produção de açúcar a beterraba sacarina. E lá na Europa, né, as usinas, elas utilizam, claro, o gás natural. E por conta de todo esse conflito, né, os produtos de energia dispararam, né? E há grandes preocupações por conta justamente dos altos preços do gás natural, porque eles vão refletir nos custos de produção na safra de beterraba sacarina que está começando agora lá na Europa, né? E esse cenário pode, inclusive, fazer com que o bloco, né, que compõe ali, né, os diversos países da União Europeia, pode fazer com que eles, de alguma forma, vejam mudanças, né, em relação aí à sua produção de açúcar. Segundo o ENDE, esses países produtores eles têm utilizado algumas estratégias para que esses impactos dos produtos de energia, de alguma forma, sejam minimizados. Um ponto é utilizar, ao invés do gás natural, o petróleo. O petróleo, como a gente sabe, também está alto. Então, assim, o custo ainda vai ter um acréscimo aí em relação aos outros anos. Uma outra estratégia é tentar antecipar aí os trabalhos, por quê? Porque logo mais chega a temporada em que vai se estar mais frio. E daí tende os produtos de energia a se valorizarem ainda mais. Ou seja, um cenário bastante complicado relacionado, então, a questão da Europa relacionada à produção de açúcar. Ainda assim, a gente, de alguma forma, segundo o Andy, pode ter outras origens ajudando aí nesse cenário, né? Dando um suporte para a Europa. O Brasil, por exemplo, é um país que agora está já nos preparativos para a próxima temporada, teve uma safra 22-23 que termina em março do ano que vem bastante positiva, e a gente também tem informações de safra positiva na Ásia, né? Então a gente vai monitorando todo esse cenário. Eu tenho aqui algumas informações relacionadas à safra do Brasil, e a gente pode conversar também melhor em relação a isso. Eu sei que os internautas que acompanham o Bom Dia Agro querem saber um pouco mais sobre as informações do setor sucroenergético, então por isso que a gente está aqui, né, Carol? Exatamente. A gente tem sido muito questionado aqui no Bom Dia Agro sobre esses mercados, até porque, como eu falei, né, a gente tem uma correlação muito forte, que é histórica, no entanto,
tudo isso acabou intensificando essa relação. E quando a gente fala desses números, a gente precisa lembrar que a gente começou a guerra e a gente estava alguns meses também por conta da pandemia e de perdas que nós tivemos aqui na nossa safra em função de geadas, de outras adversidades climáticas. Nós tínhamos uma diminuição na produção de cana-de-açúcar, perda de produtividade. Nós tivemos um déficit global de açúcar considerável que começa a ser restabelecido agora, não é isso? Claro. Tanto com a safra brasileira, como com a safra asiática e também com essa produção de açúcar que é advinda da beterraba sacarina pela União Europeia, né? Exatamente. A gente teve uma safra 21-22, né, Carol, bastante complicada. Não só no caso da cana-de-açúcar, que é o que a gente utiliza como matéria-prima aqui no centro-sul do Brasil, mas em outras culturas, né? A gente vem acompanhando aí ao longo dos últimos meses, até início desse ano de 2022, um impacto bastante representativo da seca, das geadas que tivemos no ano passado, e no caso dos canaviais, também dos incêndios. Ou seja, a gente teve uma temporada 21-22 que foi uma das menores dos últimos anos, justamente por conta desse cenário climático bastante complicado. Ainda assim, a gente tem tentado encontrar alternativas e o clima melhorou bastante ao longo dos últimos meses, e a gente tem uma safra 21-22 já mais positiva. Eu levantei, junto com alguns analistas de mercado, os números relativos aí à safra 22-23, que é a safra que está em andamento agora aqui no centro-sul do Brasil, e os números, claro, né, como já se esperava, são positivos em relação àquela temporada 21-22 bastante complicada. Ó, eu trago aqui, por exemplo, os números da Stonex, né? Eu falei com o Felipe Cardoso, que é analista da Stonex, e ele trouxe esses dados atualizados e informação também relativa à próxima temporada, que depois eu falo para vocês. Nessa safra 22-23, desculpe, que a gente tá agora em andamento, a gente tem números positivos para moagem, para açúcar e para etanol. Quando a gente fala em termos de moagem no centro-sul do Brasil, a gente terá, né, quando finalizar essa temporada, a expectativa é que a gente tenha uma alta de mais de 6% em relação à moagem. Em termos de açúcar, uma alta de quase 4%. E de etanol, safra total, a gente considerando aí, então, etanol derivado da cana-de-açúcar e etanol de milho, a gente deve ter uma alta ainda mais expressiva de 8% em relação àquela safra complicada. Ou seja, sim, a gente tem um cenário aí bem positivo para essa temporada atual. Quando a gente fala em termos de mix, isso é um ponto importante, o etanol tem sido um destaque nesta temporada e a tendência é que isso se siga ao longo, né, da próxima temporada, porque a gente tem um mix voltado cerca de 55% para o etanol. Isso apesar, né, de toda a movimentação relativa aos tributos aqui no Brasil, né, com os combustíveis, ainda assim o etanol segue sendo, né, um importante destaque aí. Ô, Carol, vamos comentar esses números ou eu posso falar um pouquinho mais já sobre a próxima temporada, porque a informação fresquinha que a gente tem e o cenário para a próxima temporada também é bem positivo. Eu acho que a gente pode trazer essa condição para a próxima temporada, porque esses números da última safra são importantes para a nossa referência. Mas agora trazer essa perspectiva da nova safra é importante porque é ela que vai começar a impactar nos preços, né, Joe? Exatamente. A safra 22-23, a gente está na finalização aí dos trabalhos de moagem. Até um ponto importante que eu trago agora para vocês, eu tenho a informação de que essa chuvinha que tem ajudado já na próxima temporada, ela, de alguma forma, pode ter impactado os trabalhos de colheita. Então, a gente precisa monitorar isso, é uma informação importante que o mercado vai acompanhar. E hoje, a Única traz os dados relativos à produção a produção de açúcar, a produção de etanol e a moagem de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Hoje, às 11 horas da manhã, esse é um dado relativo à primeira quinzena do mês de setembro. Então, a gente vai acompanhar esses dados também aí, né? E eles vão mostrar para a gente como é que, de fato, as chuvas impactaram ou não nos trabalhos de colheita. Mas vamos passar, então, para a próxima temporada, porque, como você pontuou, né? São os números que vão impactar o mercado, que já impactam o mercado. A expectativa para a próxima temporada é ainda mais positiva em relação a essa safra 22-23, que a gente está na finalização. Os números da Stonex, então, relativos
à próxima safra. A moagem é estimada em cerca de 583 milhões de toneladas aqui no centro-sul do Olha país. isso. Isso, impressionante, né? Enorme, Isso representa uma enorme. alta de quase 5% em relação à safra que a gente está finalizando. Certo. Ou seja, o clima de fato tem tido um impacto bastante benéfico aí para o desenvolvimento das lavouras que vão ter produção, né, iniciada lá no ano que vem. Jonatas, quando a gente traz esse número e essa perspectiva, esses números eles já pesam sobre as cotações, porque se a gente abre a Bolsa de Nova York, apesar da alta de hoje, que é uma alta de recuperação técnica claramente para todas as Sim. commodities, a gente está falando dos vencimentos um pouquinho mais alongados, salvo outubro, os mais alongados abaixo dos 18 centos de dólar por libra-peso, e o julho abaixo dos 17. Já é reflexo dessa perspectiva de uma melhora, portanto, uma maior, um potencial maior de moagem e uma safra que deve trazer um potencial muito maior, portanto. Exatamente, exatamente. A gente viu nas últimas semanas, né, o açúcar lá na Bolsa de Nova York perder o patamar de 18 centavos de dólar por libra-peso, e a gente pode dizer que nos últimos meses o mercado chegou até beliscar os 19 centavos de dólar por libra-peso. Essa perspectiva de uma safra maior aqui no centro-sul do Brasil em relação ao açúcar, né, a moagem e ao açúcar, é claro que pressiona bastante os preços lá na Bolsa de Nova York. Isso associado às informações relativas à economia, né, ao financeiro, a gente teve aí nos últimos dias perdas expressivas do petróleo também sendo registradas, e o mercado de açúcar é um mercado que tem uma correlação bastante importante com essa matéria-prima, né, que é o petróleo. A gente, de fato, teve essa pressão importante nos preços lá na Bolsa de Nova York. E os analistas falam que a tendência é que a gente siga tendo esse mercado mais pressionado no curto e médio prazo, porque a gente tem essas informações relativas, então, à safra no centro-sul do Brasil. Uma safra 22-23 positiva, que está na finalização, e uma safra 23-24 também positiva. A gente tem também informações que vêm por parte da Ásia, principalmente da Índia, de que a produção também por lá foi muito boa. Então, olhando, né, o cenário de informações relativas ao mercado de açúcar, a gente tem mais pressão do que suporte nesse momento. Talvez um suporte que venha de fato, essa questão que acontece com a Europa. Mas quando a gente olha o cenário global, e eu falei com alguns analistas em relação a isso, o cenário é bastante positivo, né? A Stonex, por exemplo, traz que a gente pode ter na safra 22-23 global um superávit, né? A expectativa é que a gente tenha uma produção de açúcar no mundo na safra 22-23 de cerca de 194 milhões de toneladas, um consumo um pouquinho menor que isso, e sobra cerca de 3,9 milhões de toneladas, é um superávit. Sim, Ou sim. seja, a sensação do mercado é que a gente tem açúcar disponível, né? E daí os preços, é claro, ficam com aquela tendência de baixa. Agora, Jonatas, isso pode, inclusive, mudar aí a cabeça dos usineiros e fazê-los repensar no mix. A gente pode ter uma safra que seja mais, mais alcooleira, né? Talvez por conta dessa pressão sobre os preços do açúcar, a gente aumentar a nossa oferta de etanol no país, e não só no país, mas como é que isso funciona em outros pontos do globo, quando a gente pensa nessas decisões, Joe? Opa, é isso mesmo, Carol. A Stonex, por exemplo, estima que a gente pode ter nessa safra 23-24, que começa lá em abril do ano que vem, um mix voltado cerca de 55% para o etanol. Ainda assim, apesar dessa questão relacionada à tributação, que termina no final desse ano de 2022. Ou seja, com os preços do açúcar mais baixos, essa sensação do mercado de que há excedente, as usinas, a partir de agora, já começam a se movimentar, então, em relação às fixações que elas vão fazer no açúcar e o que elas vão deixar disponíveis em relação ao etanol. E esse é um cenário muito importante,
Por quê? A gente teve nessa temporada 2022-23 uma fixação também em cerca de 55% voltado para o etanol, porque o etanol também estava compensando mais para as usinas na venda do que o açúcar. Só que na metade do ano a gente teve aquele anúncio relacionado à tributação, né, em que houve um favorecimento de alguma forma para o consumo dos fósseis. Só que daí ficou muito difícil para as usinas fazerem as mudanças que elas tinham pensado lá no ano anterior e no início de 2022. Porque os analistas sempre comentam que o setor sucroenergético é um setor que ele é muito estratégico. Ele costuma fazer as fixações para o açúcar e costuma fazer os seus planejamentos relacionados ao que ele vai optar com base no que for mais rentável. Por isso que eu falei que o petróleo tem uma influência importante, que é justamente nesse sentido, porque o petróleo impacta nos combustíveis e o etanol é um substitutivo da gasolina aqui no Brasil. Então, Exato. as usinas, elas olham todos esses dados e elas antecipam o seu planejamento muito tempo. Só que como a gente teve o anúncio no meio do ano em relação à tributação dos combustíveis, que daí acabou favorecendo a competitividade para a gasolina, as usinas não tiveram muita margem para modificar o seu mix. Agora, para a safra 23-24, a gente já tem essa tendência de ser uma safra mais voltada para o etanol, só que agora com o cenário já relacionado aos tributos, a informação dada de que a gente deve ter a finalização dessa questão do ICMS, né, da cobrança do ICMS com um teto cobrado pelos estados, que foi uma decisão do governo federal, que termina agora no final desse ano de 2022, ou seja, a gente tem as usinas tendo informações mais claras e já conseguindo fazer uma programação, então, relacionada aí à próxima temporada e a tendência, como você mencionou, é de fato que a gente tenha realmente um maior foco para o etanol na próxima temporada. Quando a gente olha no cenário global, a gente tem as outras origens ainda muito voltadas para a questão do açúcar, né, Carol? Isso é um ponto levantado bastante para o setor sucroenergético, porque a gente aqui no Brasil tem essa tradição, né? Pode dizer assim, a gente tem essa tecnologia para o etanol de cana-de-açúcar, né? Sim. A Índia, por exemplo, tem olhado muito a questão do nosso etanol aqui no Brasil. Então, a gente precisa monitorar também como é que a Índia, com essas ideias aí de elevar a produção de etanol ao longo dos próximos anos, pode movimentar o seu mercado. Porque a Índia é tradicionalmente uma produtora de açúcar, compete com o Brasil aí na produção do adoçante, mas ela tem planejamento de longo prazo relacionado ao etanol, tanto para consumo interno quanto para exportação. E daí a gente tem também o etanol ali com foco nos Estados Unidos, só que é um etanol de milho, né? E o etanol ali nos Estados Unidos é utilizado como mistura na gasolina, né? Como mistura do combustível fóssil. Então a gente vai acompanhando todas essas informações, a gente precisa estar acompanhando. Um ponto que eu trouxe em relação ao cenário de etanol, do mix, que pode ser uma incógnita e que as usinas não conseguem ter certeza, né? É claro, o clima, que pode impactar a próxima safra, a gente vai seguir acompanhando, e o petróleo, que segue aí tendo forte impacto das consequências entre a guerra com Rússia e Ucrânia, os temores de recessão, e também aí, de alguma forma, né, o cenário voltado mais para o gás natural e o petróleo sendo um substitutivo, né, o que pode elevar a demanda e daí muda completamente. A gente precisa lembrar que esse imbróglio, né, ele já faz com que inúmeras fábricas de fertilizantes na União Europeia já comecem a paralisar a sua produção, né, Joe? Justamente por conta da inviabilidade que se dá, das margens que acabam ficando negativas em determinado momento, diante dessa disparada nos preços do gás natural. Hoje voltou a subir, o que vai não só encarecer os preços dos fertilizantes, mas como você destacou na semana passada aqui no Notícias Agrícolas, promoveu uma disputa ali na importação pelos países da própria União Europeia versus Brasil, ou seja, o fertilizante pode continuar subindo. Exatamente, esse é um outro ponto, né? A gente falou das consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? O impacto nos produtos de energia,
e reflete como um todo aí no agronegócio brasileiro. A gente que viu lá no início dessa guerra, né, os temores relacionados à oferta de insumos aqui para a safra brasileira, e agora a gente tem um outro ponto, porque a guerra segue, e há sim perspectiva de que os produtos de energia sigam impactando ali, principalmente na Europa, a produção. E a gente, como você muito bem mencionou, a gente falou na semana passada sobre esse cenário, né? Que é um outro reflexo, então, com foco nos fertilizantes, porque o impacto nos preços de energia, com a alta do gás natural, que é utilizado para a indústria, que é utilizado também, importante, né? Para calefação lá no hemisfério norte, né? Ele está bastante caro. Então, há perspectiva de substituição por derivados de petróleo. Só que ainda assim o petróleo, apesar de ter caído nos últimos tempos, continua muito caro. Ou seja, haverá impacto nos preços e pode haver impacto na oferta. E daí a análise que a gente soltou na semana passada é de que com esse impacto, né, a Europa possa de alguma forma competir com o Brasil em relação à compra de fertilizantes nos próximos meses, né? Então, esse é um cenário que a gente fica atento. Por enquanto, segundo eu levantei, principalmente no setor sucroenergético, é que a gente não tem impactos relacionados à oferta desses insumos, né, para os trabalhos no campo. Há sim o impacto nos preços, né? Mas por enquanto a gente não sente esse impacto na disponibilização, não há falta, né, de insumos. Sim. Até vocês que nos acompanham aí, mandem para a gente os comentários aqui mesmo no Instagram, no StreamYard, né, na nossa transmissão aí, falando sobre a sua realidade para a gente seguir acompanhando isso, né, Carol? Exatamente. Olha, Joe, eu quero muito te agradecer por estar conosco, por, né, ter uma participação tão rica em informações, em detalhes, em números. Isso é completamente importante. Isso é reflexo realmente da sua crescente capacidade, né? Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho e o quanto eu gosto de estar ao vivo contigo. Então, obrigada mais uma vez. Vamos ser mais recorrentes nas nossas participações, não só para falar de mercado sucroenergético e de energias de uma forma geral, mas vamos trazer mais informações. Você é um cara mais do que antenado. Ju, obrigada, viu? Adoro dividir a bancada com você sempre. Eu é que agradeço, Carol. Obrigado você. E faço das suas as minhas palavras, porque você começou antes, então eu é que aprendo com você sempre. Obrigado, viu, por essa experiência de estar aqui com você mais uma vez. A gente é uma dupla de sucesso, meu bem. Até mais. Beijo, mais tarde eu tô aí. Beijo. Até mais, Joe, bom trabalho. Obrigado. Senhoras e senhores, Jonathan Simeão, né? Esse é um colosso, né? É um fenômeno do jornalismo. O Jonathan é muito focado e essas questões todas de relacionar os números, relacionar a atitude das indústrias, as decisões das indústrias, não só as usinas, mas também puxar isso para as outras energias. Isso é determinante para o seu entendimento, para o entendimento dos seus custos de produção e do seu produto final, seja açúcar, seja etanol, seja as duas coisas. Então, atenção total, tá? Você que está nesse mercado, precisa entender que nesse momento está tudo relacionado. Açúcar, etanol, demais biocombustíveis, como o próprio biodiesel, petróleo e gás natural. Isso tudo vai refletir lá nos fertilizantes, que é o que eu vou tratar com o Jefferson às 10 horas, horário de Brasília, no nosso outro estúdio, na nossa programação ao vivo. Fechado? Então vamos seguir por aqui. Bom, notícia boa, temos. Aqui no Brasil, a prévia da inflação voltou a cair, o IPCA registrou uma queda maior do que esperado em setembro pela baixa da gasolina. Por que eu já puxei esse assunto? O Jonatas trouxe toda essa questão da tributação, isso fez muita diferença, toda essa questão do aumento da produção de etanol. Então, tudo isso foi refletido. Claro, né, os combustíveis pesam muito sobre a inflação aqui no Brasil e em outros países também. E a prévia da inflação oficial caiu mais do que esperado em setembro e emendou sua segunda deflação consecutiva, ainda influenciada pelo recuo nos preços dos combustíveis, com destaque para a gasolina, segundo informou o IBGE nessa terça-feira. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice de preços ao consumidor amplo 15, que é o IPCA 15, uma prévia da inflação, referência para o regime de metas de inflação, caiu 0,37% em setembro, após um declínio de 0,73% em agosto.
No ano, o IPCA sobe 4,6% em 12 meses e avança 7,9%, abaixo dos 9,6% registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. Analistas consultados pela Reuters haviam projetado um recuo de 0,2%, então somente recuamos quase o dobro disso, né? Na comparação mensal e uma alta de 8,14% em 12 meses. Em setembro de 21, o IPCA 15, essa prévia da inflação, havia registrado uma alta de 1,14%, tá? Na leitura deste mês de setembro, apenas 3 dos 9 grupos do índice tiveram queda de preços: transportes, comunicação, alimentação e bebidas. E alimentação e bebidas e transporte são 2 pontos que pesam demais sobre a inflação. Talvez por isso nós tenhamos tido esse recuo que veio, como eu falei, quase o dobro do previsto. O mercado esperava 0,2%, a gente teve quase 0,4% de queda, tá? Isso é uma notícia bastante positiva, isso mostra que a gente está na contramão do mundo, né? A gente está aí saindo, inclusive, quando a gente vai ouvir os analistas, consultores de mercado, né, quando a gente vai buscar essas informações e entender o papel do Brasil neste contexto mundial, o que a gente ouve desses especialistas? Que, de fato, o Brasil é um destaque, né? Dado o seu histórico na saída da crise gerada principalmente pela pandemia. Veio a crise da guerra também, se estabelece, mas não se esqueçam, a ministra Tereza Cristina foi lá na Rússia, foi lá no Irã e falou: gente, eu preciso dos fertilizantes, né? É daqui que sai comida para 1 bilhão de pessoas, a gente precisa garantir isso daí. E eles falaram: não, tudo bem, vocês estão fora dessa história e a gente vai então garantir para vocês. Isso aconteceu, tá? Então eu vou repetir os grupos que tiveram queda na inflação: alimentação e bebidas, combustíveis, comunicação, tá? Então aí faça a sua própria reflexão, divulgue essa informação, porque isso é importante para as pessoas entenderem que caminho o Brasil está fazendo, senhoras e senhores. Então isso já está em destaque lá no Notícias Agrícolas, então logo vocês queiram ler com mais detalhes, né, essas informações, enfim, fiquem à vontade. Para quem chegou agora, pegou só o finalzinho ali da entrevista do Jonatas, já ela vai estar na íntegra também disponível para ti aqui no Notícias Agrícolas, ali junto dos conteúdos do Bom Dia Agro, tá? Tô vendo aqui o pessoal falando do Jonatas, o nome dela não é Carol, é Carla. Não, meu nome é Carla Carolina. E aqui eu sou Carla só pro João Batista. Acho que aqui nessa equipe só o resto chama K mesmo, que é ou Carla ou Carolina estão salvos, né? Os jovenzinhos. E todo mundo me chama de Carol, quem me chama de Carla mesmo, além de vocês, é o João Batista Olive, né? Então, aí a Lene falou assim: Jonas, o nome dela não é Carol, é Carla. Não é Carol também, viu, Lene? Então fica tranquila que tá tudo certo. Quero mandar bom dia aqui, ó, para a Lene, que é nutricionista, tá sempre com a gente, né, Lene? O pessoal da LG Comércio de Cereais, bom dia, Carlas. Carlas, não, só uma Carla tá excelente. Alfenas, sul de Minas, chuva desde ontem. Dona Neuza, bom dia, hein? Lá direto da Zona Leste de São Paulo. Já falei, está em São Paulo? Tá passando por lá? Vai ali ter Celso Garcia, vai tomar um cafezinho, ela conhece vocês. Fiquem, ela vai abrir a porta. O Márcio Sarnalha, bom dia, que seja mais um dia positivo para o café. Ó, dedos cruzados, vai ser, tá subindo. Vamos esperar que isso se reflita em bons preços no Brasil, apesar da queda do dólar, né? João Pedro Rezende de Miranda, bom dia. Alvorada, no Tocantins, obrigada. O José Roberto Rezende de Miranda, José Roberto Amaral Pinheiro, de Andradina, São Paulo, bom dia. O Agnaldo Peron, bom dia, Carlinha. Carapó, Mato Grosso do Sul, choveu bem aqui ontem, segue nublado hoje. Deixa chover, pelo amor de Deus. E seguimos por aqui. No Instagram também recebi muitas gentilezas e bom dias, como sempre. Muitos comentários legais. Dona Rita, ai, que fofa, né? Carlinha e Joe, vocês arrasam sempre. Muito obrigada, senhoras e senhores. Porteira Rosa, também aprendo muito. Obrigada. O Adeilson nos mandou um oi. O Márcio Marcelar está falando que estamos aí na reta final do Futuro do Brasil. É domingo. Eita, haja coração, como diria um grande comunicador que conhece. Haja coração. O Lázaro, acho que gostou do nosso programa. O Lázaro Alexander, parabéns, muito bom. Obrigada, Lázaro. Olha só, a Andresa Souza. Minha amiga mora lá na Alemanha e falou que está caríssimo o açúcar.
caríssimo, caríssimo, caríssimo. É aquilo, né, senhoras e senhores? É a lei da oferta e demanda. O que é o preço, né? Isso serve para qualquer coisa. Para este celular, este mouse, o seu trigo, a sua soja, o seu sorgo, a sua beterraba sacarina lá na Europa. O que é o preço? É a união das duas curvas, oferta e demanda. Óbvio e claro que nós temos uma série de outras variáveis, mas essas duas, quando se cruzam, elas são inevitáveis. A lei do mercado é soberana. A lei de oferta e procura é soberana, tá? Então, é isso que está sendo refletido nas commodities e é isso que o Jonatas falou. A gente tem esses impactos todos do financeiro, a gente tem esses impactos todos muito agressivos nesse momento da macroeconomia, mas os fundamentos, hora ou outra, vão falar mais alto e vão se refletir no preço para equalizar essa relação de oferta e demanda, como eu falei, vale para qualquer produto, tá? De goiaba a algodão, tá valendo. Bom, falamos dos grãos, falamos um super panorama do mercado sucroenergético, vou passar pelas cotações do açúcar e do algodão na Bolsa de Nova York, do café e do algodão, tá? Para a gente seguir para a nossa fase final do Bom Dia Agro, para eu trocar de estúdio, chamar o Jefferson para conversar. Dezembro no café, Arábica, Bolsa de Nova York, 2 dólares e 27 mais 35 por libra, 1,6% de alta. Março, 2 dólares e 19 mais 20, 1,3% de ganho. Maio, 2 dólares e 10 mais 90 por libra peso, a alta de 0,7%. E só o julho que cai um tiquinho, 2 dólares e 6 mais 95, 0,2% de baixa. Os demais contratos subindo mais de 1%. No algodão, nós temos altas superiores a 3% agora, uma recuperação importante. Deixa eu só buscar uma informação aqui, ó. A gente está falando de uma colheita que também já começou para o algodão lá nos Estados Unidos, onde a safra foi bastante comprometida esse ano por conta das adversidades climáticas, em especial a seca lá no Texas, que é o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos. A gente está falando de 15% de área colhida, acima da média do ano passado e do esperado. Então, 15% colhido contra 11% da semana passada, 11% do ano passado e 14% da média, tá? Mesmo assim, a gente já está com 67% das lavouras com as maçãzinhas ali abertas, eram 59% na semana passada, isso está acima também da média e do ano passado. Só que, como a gente tem uma oferta mais contida, uma alta no petróleo WTI, que tem uma relação muito forte com o algodão, e as commodities todas subindo, e essa aversão ao risco bem contida nessa terça-feira, fora a baixa do dólar, a gente vai ver as commodities para cima e o algodão puxando forte, porque perdeu forte também. Por isso a gente já tem o contrato dezembro acima dos 91 centos de dólar por libra peso, tá? Então, hoje é dia de recuperação para os preços do algodão. É sustentável? Não dá para dizer, né? Se seguimos com isso daí. Eu acho que a tendência do algodão permanece em queda. Vamos continuar apurando e acompanhando, tá certo? Senhoras e senhores, 9 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Algumas notícias importantes desta manhã de terça-feira, tá? 27 de setembro. Bom, China busca estabilizar mercados antes do Congresso do Partido Comunista, como sempre acontece e como sempre vai acontecer. A China vai tentar conter a sua população, o humor da sua população, para garantir ali que os mercados também, ou o humor dos mercados, para garantir que tudo corra bem. Então, ó, autoridades reguladoras do mercado de capitais da China disseram recentemente a alguns gestores de fundos e corretoras que evitem vendas maciças de ações antes do Congresso do Partido Comunista no próximo mês, em um esforço para evitar grandes flutuações do mercado, disseram a Reuters duas fontes de conhecimento direto do assunto. As instruções foram dadas verbalmente pelas bolsas de Xangai e Shenzhen por meio das chamadas diretrizes de janela ou diretrizes políticas não oficiais em documentos escritos, segundo disse uma das fontes. Abre aspas para essas fontes. Eles nos pediram para evitar atividades de negociações anormais, incluindo vendas maciças e buy-ins ou recompras. Basicamente, é um movimento para estabilizar o mercado. Faz sentido, né? Ali é uma ditadura, um governo autoritário. Eles vão intervir, normal. Alta adicional na Selic teria reforçado vigilância, mas manutenção considerou cautela, diz Banco Central. Então, atenção à taxa básica de juros aqui no país.
Rússia emite novo alerta nuclear, Vladimir Putin não se cansa, e referendos contestados na Ucrânia entram no último dia. Então, hoje é o último dia de votação para a população russa dizer: queremos anexar territórios já ocupados da Ucrânia, não queremos. Vocês acham que essa eleição está correndo normal? Vamos ver, né? Eita. Trigo, pelo CPEA, alta externa limita a queda de preços no Brasil. Se lembram que a gente deu essa manchete na semana passada? Graças a Deus que a cotação estava subindo lá na Bolsa de Chicago. Por quê? Porque aqui a gente deve colher, graças a Deus também, a maior safra de trigo da história, o que vai exercer uma pressão inevitável na formação de preços aqui no nosso país. E essas referências, já que não somos formadores de preços, porque importamos trigo ainda, né? Não somos ali um player determinante para a formação de preços. Então, é importante a gente lembrar disso. Quando a gente tem a referência externa em alta, isso nos favorece. Claro que agora é atenção ao câmbio, tá? Mas nós demos exatamente esta manchete. Eu vou lembrar para vocês o dia. Você viu primeiro aqui no Notícias Agrícolas, se você está acompanhando. Entrevista do senhor Elcio Bento, analista das safras e mercado, um as do mercado de trigo. Ó, dia 21 de setembro, há exata uma semana, hein? Altas fortes no mercado internacional devem amenizar a pressão de nova safra recorde no Brasil sobre os preços. O mercado do grão volta a ficar altamente especulativo diante da escalada da guerra Rússia e Ucrânia e dá suporte aos preços. Demanda no Brasil deve se intensificar, temendo esses valores mais altos, mesmo que um pouquinho mais altos tão somente. Atenção ao câmbio e a importância do escalonamento das vendas. Notícias Agrícolas, como eu falei, você já viu por aqui essa informação. Muito bom, muito bom. Bom, seguimos. Bom dia, Jonathan Freitas, está chegando agora, seja bem-vindo. 9 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estou dando uma corridinha aqui, porque, como eu falei, vamos trocar de estúdio, né? Açúcar, pelo CPEA, indicador do cristal branco se sustenta em São Paulo. Etanol, preços se estabilizam também em São Paulo. Representante do Fed, Federal Reserve, Banco Central Americano, sinaliza que pico dos juros nos Estados Unidos será suficiente para controlar a inflação. Assim seja, amém. Questionado sobre colapso da Libra, Evans, do Federal Reserve, diz que inflação é problema global. Por que eu tenho falado isso? Direto e reto, parece um disco encrencado neste site falando sobre isso. Futuros de Wall Street se recuperam após brutal liquidação. Campanha de Bolsonaro pela Reuters vai seguir desacreditando nas pesquisas após IPEC e espera mobilizar apoiadores com o Datapovo. Inclusive, a Reuters também acabou de noticiar o seguinte: panorama eleitoral, Reuters, tá? Bolsonaro vai ao Nordeste após IPEC indicar chance de eleição de Lula no domingo. Não contem, vitória antes da hora, hein? Senhoras e senhores. Pesquisas e mais pesquisas. É isso, né? Seguimos. Bom, temos então 10 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Minha produtora tá aqui assim, ó. Carol, não se esqueça da entrevista com o Jefferson e depois tem outra agenda às 10h30. Então você, para continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil, pode deixar o seu navegador aberto no Notícias Agrícolas, porque a nossa programação continua ao longo de todo o dia, tá certo? Com as mais importantes e relevantes informações do campo para você, profissional do agronegócio. Aqui no Bom Dia Agro, a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Até lá, boa terça-feira para você.